Pessoal, vou fazer o 30 aqui e a 5 da sessão Enem, aproveitar o quadro aqui para não precisar fazer outro vídeo. A 30 fala o seguinte aí, num ciclista aí, né? Vou ler para vocês. Falou o seguinte: o triatlo olímpico é uma modalidade de competição que envolve 3 etapas. Na primeira etapa, os competidores enfrentam 1,5 km de natação. Primeira etapa, 1,5 km de natação em mar aberto. Na segunda etapa, percorre 40 km de ciclismo, né? Corrida ciclística. E na terceira etapa, participa de uma meia maratona de 10 km, 10 km, correto? A distância percorrida em quilômetros por atleta que completa a prova durante 2 horas de competição é. Então, é o seguinte, isso aqui está com relação à velocidade também. Aqui ele vai percorrer, gente, 1,5 km de natação, correto? Então, em um tempo considerado aqui, a distância percorrida por ele é pouca, é 1,5 km. Para nadar 1,5 km, vou gastar um certo tempo e vou percorrer aqui pouca coisa. Agora aqui, gente, o ciclismo, um tempo um pouquinho maior, ele vai percorrer uma distância muito maior, 40 km, a velocidade dele é muito maior, correto? Então, é claro que o tempo tem que ser maior que esse também, mas é muita coisa. Ó. A velocidade no ciclismo é muito maior. Então a inclinação dessa reta aqui é maior. Significa que um espaço curto eu percorro uma distância grande. A inclinação é grande. Ó. Nesse pedaço aqui, ó, a inclinação é muito grande, correto? E depois eu vou percorrer 10 quilômetros de meia maratona. Correndo, a velocidade é menor também. Então aqui eu tenho uma inclinação mais suave, correto? Ou seja, eu vou percorrer só esses 10 quilômetros aqui. O melhor gráfico aí é o gráfico que interpreta isso, é o gráfico da letra. Letra A não pode. Observe que a letra A a inclinação está maior que no segundo trecho, que é ciclismo. Então já descarto a letra A. Correto? A letra B, a mesma coisa. A letra B, a inclinação aqui do terceiro aí, do ciclismo, está muito maior que o do segundo. Então a melhor resposta aí seria a letra C. A letra C que se enquadra melhor, essa situação aí. Por que não pode ser a letra D? Porque a letra D, o primeiro percurso, a inclinação está maior que no segundo, também não pode. Tranquilo? Então resposta certa, letra C. Agora o número 5, aproveitando aqui também da sessão Enem, fala o seguinte. A base de cálculo do imposto de renda é parte dos rendimentos recebidos pelo contribuinte sobre o qual incide o imposto. Ela é obtida após serem descontadas dos rendimentos as deduções legais. No ano de 2008, se a base de cálculo de um contribuinte teve um valor de até R$ 16.473,72, ele foi isento. Então, olha só, gente. Em 2008, quem ganhou até esse valor por ano, R$ 16.473,72, não pagou nada de imposto. Então, observe que eu já comecei a fazer o gráfico aqui. Até esse valor aqui, ó, eu vou pagar zero de imposto. Imposto de devido é zero. Correto? Agora vem a segunda faixa aí. Fala também o seguinte: se a base de cálculo ficou entre 16.473 até 32.990, então nesse intervalo aqui, vou até colocar aqui, ó, 16, vou arredondar, viu, gente, por causa do tamanho do gráfico. Vou colocar os dados redondos. Até esse valor aqui que foi 32.919. Então quem ganhou nessa faixa aqui, gente, vai pagar 15% em cima do que passou de 16 mil. Então o imposto de renda é o seguinte: quem ganhou até esse valor não paga, paga zero. Quem está ganhando entre 16 mil e 32 mil por ano, que é esse intervalo aqui, vai pagar 15% em cima do valor que passou de 16 mil. Então observe, eu coloquei aqui, ó, 15%, 0,15, vezes X, menos 16, que é isento. Então, por exemplo, se eu ganho 30 mil reais por ano, eu vou pagar só em cima de 14 mil e alguma coisa, ó, 30 mil menos esse valor. Aí eu jogo os 15%. Tranquilo? Esse é o cálculo, como que se calcula o imposto de renda. E tem uma terceira faixa aí, que é o seguinte. Por fim, se a base do cálculo ultrapassou R$ 32.900, o imposto devido é dado pela soma de 2.466, correspondendo a 15% da diferença. Então, ó,
Quem ganha mais isso aqui vai pagar da seguinte forma. Vai pagar 2.466. O que é esse valor, gente? É 15% dessa diferença. Ó. Faz esse número menos esse. Calcula 15%. Dá isso aqui. Ok? Então, quem ganha acima de R$ 32.919 por ano vai pagar isso aqui mais 27,5% do que passou de 32.919. Tranquilo? Então, quem ganha mais, ó, ele está nessa faixa aqui que ganha mais, correto? Ele vai pagar o dessa faixa aqui, que é 15%, nessa faixa aqui é 15%, que dá 2.466. Agora, o que passa de 32.919, aí ele já vai pagar quanto? 27,5%. Tranquilo, gente? Então, o melhor gráfico que corresponde é esse gráfico, ó, 0, né? E um detalhe importante, isso aqui é contínuo, é um gráfico contínuo. Então, letra A descarta, porque não tem continuidade, tá vendo? Que foi lá para cima, não tem continuidade. A letra B também não tem continuidade e nem a letra C. Os únicos que têm continuidade é o gráfico 4 e o gráfico 5, né? Desculpa, não é letra não, gráfico 4 e 5. Então eu posso estar na dúvida aí do 4 e do 5. Por que que eu não vou marcar o 4? Porque se você observar o gráfico 4, a inclinação do setor do meio é maior que desse aqui. E eu vou pagar 27%, como que essa inclinação pode ser maior que no meio? Então eu descarto o 4. A resposta correta seria o gráfico 5. Aqui é constante, porque eu não pago nada até nesse valor 0. Aqui eu vou pagar 15%, né? E aqui eu vou pagar a diferença que é 15% mais 27%, ou seja, a inclinação aqui é muito maior, né? O imposto devido para quem ganha mais de 32 mil é muito maior, ok? Então por isso que essa inclinação é maior. A inclinação do meio não pode ser maior que essa. Por isso que a letra E. Tranquilo? Então resposta certa do número 5, letra E. Então, gente, esses dois aqui foram muito parecidos, né? A interpretação deles. Então, é mais a parte de interpretação mesmo, correto? Não tem muita conta aí não.